Eu tá pausado, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, o som tá chegando direito. E aí, me falem aí, por favor. Boa noite para todo mundo que já está aqui. Vão mandando para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos. Vamos agitar esse negócio para a gente entender um pouco mais sobre o calendário de vacinas da mamãe e do bebê. Antes de começar, eu queria falar uma coisa para vocês. Na semana passada, no dia 16, eu fiz 40 anos, foi meu aniversário. Iniciou-se para mim um novo ciclo e eu recebi uma enxurrada de gente, de amor, de bons desejos para mim, para minha vida, e eu queria muito agradecer, muito. Eu só tenho que agradecer, na verdade, pela minha vida, pela minha saúde, pela família que eu recebi, a oportunidade de caminhar junto, pelos amigos ao longo da vida. E em especial hoje eu queria agradecer a duas pessoas lindas. Foi assim, no dia do meu aniversário, eu estava saindo do trabalho. Ainda tá travando, Nath? Me fale aí rapidinho. Sim, aí eu recebi uma mensagem. Todo mundo sabe que eu sou muito fã desta marca aqui, chamada Tá Bom Pra Você. Sou diva, Tá Bom Pra Você. Eu consumo, eu divulgo sempre que posso, né? E eles me mandaram uma mensagem dizendo que eu tinha recebido um presente de duas pessoas que faziam parte da minha vida. Automaticamente eu tentei encontrar nomes, mas não veio ninguém. Não pensei, de verdade, assim. E aí, no sábado, eu fui retirar esse presente. E, para minha surpresa, foram as minhas duas lindas, as duas irmãs que eu ganhei na vida, que é Helênia Cardoso e Nathalie Luz, que estão juntas comigo nesse processo de maternidades. E eu fico olhando para baixo, o olho parece que tá fechado, mas eu tô acordada, viu, gente? E eu queria muito agradecer a elas pelo presente lindo, muito a minha cara, olha isso. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Fiz até as unhas vermelhas para combinar com o meu presente. Queria muito agradecer a elas por esse carinho, por esse mimo, que eu sei que está além do presente, sabe? O amor que a gente tem feito germinar entre nós três. Ele é sincero, ele é genuíno, ele é verdadeiro e ele é muito intenso. Eu sou muito feliz mesmo de ter vocês duas na minha vida, minhas companheiras de jornada. E é isso. Muito obrigada. Agora vamos à live. Eu não vou falar sobre os assuntos da semana, tá? Porque 500 mil mortos, para mim, já é penoso demais. Hoje a gente está aqui para falar sobre outra coisa, para aprender a importância das vacinas. Com o Vinícius Santa Luzia, ele é enfermeiro e vem aqui conversar com a gente, tá bom? Sobre esse assunto. Eu estou aqui no papel de aprender, acredito que Nath também. Vou chamar ele. E é isso. Peraí, Vinícius Santa Luzia e Nathalie Luz. Aceitem e venham com a gente. Sobre o som, eu escrevi aí, mas vou falar um pouco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome da pessoa que estava cantando essa música linda, além do intérprete, é também o compositor da música, é o Wilson Carvalho, um grande artista da nossa cidade. Infelizmente, o racismo tirou dele a possibilidade
de estar nas paradas nacionais, porque o cara é muito bom. Ele é bom músico, ele é bom cantor, bom intérprete, né? E, além de tudo, um compositor foda, que vocês viram aí a música linda. Vinícius, boa noite! Seja bem-vindo! Boa noite, Teca. Teca e Natinha, né? Teca e Natinha. Isso. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, Bem, graças a Deus. na correria do dia a dia, mas tá tudo bem, né? Nessa maluquice de pandemia, de coronavírus, de entender esse governo genocida que a gente tem. E graças a Deus 2022 está chegando e eu espero de verdade que as pessoas tenham aprendido. Eu também. Nem sempre É, o novo, nem sempre o novo é uma coisa boa e a gente precisa entender isso. o meu áudio e meu vídeo estão bons? São ótimos. São Ah, ótimos. ótimo. Me conte, eu falei que você era enfermeiro, depois eu fiquei, meu Deus, e se não for? Fiquei na dúvida. Me conta um pouquinho de Vinícius Santa Luzia antes da gente entrar. Só um adendo, o Vinícius tem um canal, gente, que eu fui ver algumas coisas dele no YouTube, super direto. Peraí que a criança falar de mãe e filha vacina, a criança tá aqui querendo pegar no sapato. Vá, Vini, se apresente, por favor, para quem não te conhece. Quem é Vinícius Santa Luzia? Teca, eu sou Vinícius Santa Luzia, eu sou enfermeiro, tá? Eu sou servidor público municipal daqui de Salvador desde 2014. Na verdade, assim, atuando no SUS desde 2014, mas a minha aprovação se deu desde 2011, na verdade. Eu tenho especialização em emergência e UTI, trabalho com enfermagem há um certo tempo, e com imunização eu tenho essa experiência aí a partir do momento que eu entrei no SUS, né? Que é de 2014 para cá. E aí fui vivenciar essa parte da enfermagem que até o momento eu não tinha tido contato. Me identifiquei, gostei e hoje a gente consegue discutir um pouquinho melhor. Porque na graduação a gente não vê tudo, né? A gente vê a pontinha do iceberg e aí o restante a gente tem que correr atrás para aprender um pouco. Que massa. Para iniciar, eu queria te dizer que hoje a palavra é sua, tá? Nós estamos aqui, a gente tem feito isso, eu acho que dá mais certo do que você fazer um roteiro, perguntas engessadas. Eu quero que você fale sobre o assunto, eu quero que você nos pontue. E aí, à medida que o assunto for surgindo, se houver alguma dúvida minha ou dos Eu tenho. Já? Eu já tenho. Gente, Já tem dúvidas. vamos lá. Primeira dúvida. Não, à medida que ele for falando, eu vou perguntando. Aí se ele não falar, eu vou trazer algumas coisas que eu fui anotando aqui. Pronto. Então vamos lá. Ó, falar assim um pouco sobre o calendário da gestante, da mamãe, e falar do calendário do bebê é um assunto extremamente complexo, né? Porque a gente já vem culturalmente de uma construção social de que vacina era algo como se fosse um castigo para a criança, né? Se a gente for lembrar de nossas infâncias, há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, a criança fazia alguma coisa e a gente dizia, vou te levar para tomar vacina. Isso era uma forma de você levar um temor para essa criança, você coagir essa criança, porque gerava um medo da dor, enfim, né? Então, essa era a visão que a gente tinha do que era o processo de vacinação. E hoje, nós que somos profissionais da enfermagem, a gente tem um desafio maior que é tentar desconstruir isso, né? Tentar trazer o lado positivo da vacina, tentar fazer com que essa mãe gestante ou já com bebê em colo, ela entenda os pontos positivos dessa vacinação, ela entenda o quanto anualmente a gente evita milhares de perdas de pessoas por conta de vacinação, né? Porque nada mais é do que você prevenir doenças através de uma substância, de uma solução, né? E é comprovadíssimo, mundialmente inclusive, que a gente deixa de perder muitas vidas por conta desse ato de vacinar, né? E se a gente for pensar na nossa realidade Brasil, por exemplo, é algo muito recente, muito recente. A gente tem um programa, que é o Programa Nacional de Imunização, que ele só tem 46 anos de existência.
Ele é de 73. O primeiro calendário básico no serviço público, ele se deu em 77. Nossa. Então, até 77... Vocês estão me ouvindo ou eu estou travando? Não, estou te ouvindo. Então, até 77, a gente tinha vacinações pontuais, né? Então, era varíola. Varíola matou muito. A primeira vacina que chegou aqui no Brasil foi em 1808, 1804, que foi contra a varíola. Primeira que chegou aqui no Brasil. Até antes de 73, a gente tinha multivacinações por conta das doenças que eram predominantes na época e que matavam muito, como febre amarela, sarampo. A gente teve uma crise de pessoas que morreram por conta de meningite. E hoje a gente tem um calendário que protege mais essa mãe e protege mais esse bebê, né? Quando a gente fala da vacina da mãe, em consulta, a gente já tenta estar estimulando essa mãe, né? Porque, principalmente quando a gente atende o paciente do SUS. Porque o paciente do SUS, a gente tem que entender o contexto socioeconômico, sociocultural, individual de cada um, né? Eu costumo dizer que o paciente do SUS, ele é diferenciado. Não estou falando porque está vinculado ou associado a uma situação de pobreza. Mas é uma pessoa que você precisa dar uma atenção a mais, porque ela pode ter uma dificuldade de entendimento, né? Então, já em consulta, essa mulher já sai com uma centena de exames para fazer. A gente já traça a sorologia para saber se aquela mulher é portadora de alguma doença sexualmente transmissível. Essa mulher já sai com solicitação de exame de laboratório, exame de imagem e vacina. E aí eu preciso entender se aquela mulher, ao sair do consultório, ela absorveu, ela entendeu a ideia, o porquê da vacinação, qual é essa necessidade. Então, quando a gente lida, e lembrando que essa mulher gestante, ela pode ser uma adulta, mas ela pode ser uma adolescente. Porque o que mais temos são crianças de 13, 14, 15 anos nessas unidades de saúde iniciando o pré-natal. Porque a gente não discute saúde sexual, né? A gente não fala de prevenção, a gente não fala de uso de preservativo, a gente não orienta essas pessoas que iniciaram a atividade sexual a procurar uma assistência médica para prevenir uma possível gravidez indesejada, né? Então a gente precisa, primeiro ponto, entender que mãe eu estou falando, de que mãe eu estou discutindo. Eu falei até na live com a Helênia, é uma mulher que planejou essa gravidez? É uma adolescente? É uma pessoa que foi estuprada? Qual é o contexto dessa mulher, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm pânico de agulha. E como é que eu faço para convencer essa mulher a importância? Eu posso chegar para ela e dizer assim, olha, a vacina é importante que vai prevenir doenças. Isso é senso comum, todo mundo sabe. Mas eu preciso dizer a ela que não é uma dose só, que existem vacinas que ela precisa tomar mais de uma dose, e que é importante ela vir nas datas que os profissionais de saúde que estão atendendo colocam no cartão dela. Ela precisa ter esse entendimento. Por que eu tenho que vacinar? Porque até o dia do meu parto é necessário que eu complete essas vacinas. Só para eu ter uma segurança? É só para a segurança do meu bebê? Então a mulher, basicamente, ela tem um calendário de vacina bem mais restrito, né? Porque a mulher, numa condição de gestação, ela tem algumas proibições, né? Por exemplo, a gente tem basicamente 2 tipos de vacina, né? Que são as vacinas inativadas e as vacinas vivas, né? As mulheres gestantes, elas não podem receber vacinas de vírus ou bactérias vivas. Porque tem risco de má formação do bebê, tem risco de aborto espontâneo, tem risco de aborto, tem risco de parto prematuro. Então, são várias possibilidades. Então, a mulher, basicamente, ela se resume a... Oi? Travou?
Não, tinha travado, mas deu para Tinha entender. travado? Então, essa mulher, basicamente, o que é que ela precisa tomar nesse início de pré-natal, né? Quando ela descobre a gravidez? É importante tomar a vacina da difteria e tétano, que são 2 em 1. Que é aquela antitetânica, que doía muito, que inclusive eu tomei em dezembro do ano passado, eu não senti doer tanto, não. Na minha época de adolescência, quando a gente tomava antitetânica, era aquele peso no braço, né? Mas eu Eu acho senti eu quando eu acho que é o tomei. costume, viu? Porque quem é da área de saúde tem que estar sempre tomando essa vacina, né? De tempos em tempos, no intervalo, mas não pode descuidar. E eu acho que a gente acostuma, porque a primeira vez que eu tomei foi horrível, eu não levantava, não fazia isso aqui, ó. A última vez também, ano passado, nem parecia. Ou então eles mudaram a vacina, pô. Eu tomei em dezembro do ano passado, eu não senti absolutamente nada. Mas, assim, é importante a gente ressaltar que o corpo é individual. A dor é algo subjetivo, cada um sente a sua, de forma, de intensidade diferente. E o organismo de cada um reage de uma forma a essa vacina, né? Então vão ter pessoas que vão receber determinada vacina e não vai sentir absolutamente nada. Mas existem pessoas que vão receber determinadas vacinas e vai sentir quase tudo, né? Então essa mulher ela precisa tomar essa vacina que ela protege contra difteria e tétano, que a gente chama de duplo adulto, que é a DT, tá? O mais importante para essa mulher, no caso, é a antitetânica. Por quê? A contaminação pelo tétano tem uma forte relação quando você se corta. Então, essa mulher, ela pode receber incisão num parto normal, para ajudar na passagem do bebê. Essa mulher pode evoluir para um parto cesariano. Então, no momento que ela faz esse corte, ela precisa estar protegida contra o tétano. Porque ela pode adquirir a doença, caso ela venha se contaminar. É engraçado você falar disso, porque assim como eu, que na época das minhas gestações tive acesso à rede particular de saúde, não soube, não fui informada da importância dessas vacinas. Eu acredito que muitas mulheres que não têm acesso a uma rede particular, que utilizam o SUS, elas não tenham acesso a essa informação. E olha a gravidade disso, Importância. né? É uma coisa para prevenção de doenças, para prevenção de problemas maiores, até para que não sobrecarregue o sistema, né? O sistema brasileiro ele não tem, a gente está tendo prova disso agora, ele não tem condições de acomodar, de suportar uma crise sanitária. A gente está vivendo isso hoje em loco. E os médicos eles não têm o cuidado de fazer esse tipo nem o Ministério da Saúde, de fazer esse tipo de divulgação do assunto. Eu não sabia. Estou sabendo agora com você. Porque, na verdade, Teca, é tudo muito mecânico, né? Então, as pessoas querem seguir a receita do bolo. Então, olha, você está gestante, você precisa fazer isso, 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 e acabou. E não dá oportunidade a essa gestante fazer questionamentos. Então, se essa mulher me pergunta alguma coisa, eu respondo. Se ela não pergunta, ótimo. Eu subentendo que ela está entendendo. Mas a gente tem que ter um diferencial que é perguntar. Você tem dúvida? Você entendeu? Está confortável? Quer se abrir? Existe algum outro problema associado a essa gestação que você queira compartilhar? Porque às vezes a gente está muito preocupado com o resultado de exame, disso, daquilo, e situações subjetivas daquela mulher gestante a gente não entra, a gente não adentra. Aí a gente tem essa antitetânica, né? Que protege, na verdade, contra o tétano, que é um micro-organismo que, numa condição de porta de entrada de um ferimento no nosso corpo, se a gente tiver contato com ele, ele pode nos contaminar, né? E aí essa mulher precisa tomar essa vacina contra o tétano. Tem uma outra vacina que contém o tétano também, mas que protege contra a difteria, tétano e coqueluche.
Toda mulher DTPA, isso. Toda mulher grávida com 20 semanas de gravidez tem que tomar. Tem que tomar por quê, Vinícius? Porque é para prevenir o risco de contaminação do bebê no momento do parto contra a coqueluche. A coqueluche é uma doença que se caracteriza com tosse persistente. Então, um bebê recém-nascido, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, que esteja contaminado com coqueluche, ele não vai dar conta de ficar com essa tosse persistente. Então, quando você mora aqui na capital, você leva rapidinho num pronto atendimento. Mas quando você mora no interior, numa cidade que não tem suporte, essa criança possivelmente vai morrer. É verdade. Tá? E aí o objetivo dessa DTPA que se toma com 20 semanas é esse. Depois a gente tem a hepatite B, que é uma vacina que protege contra a hepatite B, que é uma doença que pode ser contraída através de relações sexualmente desprotegidas e pode ser adquirida através de compartilhamento de seringas, contato com sangue, né? E aí essa mulher precisa tomar. A DT, 3 doses. A hepatite B, 3 doses também. Fora isso, essa mulher toma a vacina da gripe, que é todo ano. Se ela estiver grávida e coincidir com a campanha da gripe, ela toma a vacina da gripe. E agora, no momento, a gente tem a do Covid-19, né? Que está sendo indicada para as mulheres grávidas também. Entendi. Assim, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a importância desse calendário de vacinas para o bebê. Porque Não, rapidinho. eu sei que tem muita gente, infelizmente, a gente vive num mundo em que as notícias falsas elas se proliferam de maneira rapidamente absurda. E eu queria que você falasse sobre isso. Assim. Eu conheço muitas mulheres que têm receio de cumprir o calendário vacinal da criança justamente por conta desse risco, né? Aí a criança tem uma reação aí, tá vendo? Eu não queria tomar, não queria dar, não queria que meu filho passasse por isso. Ah, isso é manipulação do governo para poder, enfim. Muito se fala, pouco se fala de verdade, assim, o que é importante falar sobre a vacina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falo sim. Natinha, você ia falar alguma coisa da gestante? Entendi. Na verdade, eu ia te perguntar uma coisa. Em relação à vacina, por exemplo, a DPA, você falou que tem que tomar com 20 semanas. Mas o ideal, obviamente, é que a gestante esteja com todas as vacinas em dias até a gestação, até a data do parto. Mas, assim, se ocorrer algum atraso de alguma dessas vacinas, por exemplo, tem algum problema durante a gestação tomar ela depois? Tipo assim, essa tem que tomar com 20, mas se ela tiver que tomar com 39, tá na boca do parto, tem que tomar com 39, tem alguma implicação? A gente tem... Assim como as outras. A DTPA, a gente tem a partir de 20 semanas e a gente tem uma idade gestacional máxima, né? O que era sugerido é que essa mulher ela tinha que tomar até 15 dias antes dessa data provável do parto, para que ela tivesse condições de produzir anticorpo contra a doença, né? Então, se eu não me engano, essa mulher toma a partir de 20 semanas até 15 dias antes da data provável do parto. Ela pode estar tomando. Em relação às outras, a vacina ela é continuidade, né? Não significa que você recebeu apenas uma dose de vacinas que tem esquema vacinal com 3, que você recebendo apenas uma, você não tem proteção, né? A gente tem um esquema para dar um boom nesse sistema imunológico de produção de anticorpo. Você toma a primeira dose, você tem uma estimulação. Você tem criação de memória celular para lhe proteger contra aquela doença. O ideal seja que você complete o esquema para que não haja falha no momento dessa resposta do seu organismo quando entre em contato com essa doença, né? Então,
As vacinas que essa mulher inicia, se ela acaba em torno de 6 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você começa hoje, daqui a 6 meses você termina a última dose. Só que não são todas as mulheres que começam pré-natal com 2 meses. Tem mulheres que iniciam pré-natal, por exemplo, com 4 meses. E aí, em algum momento, essa vacina ela vai ser aplicada pós-parto e não tem problema nenhum. O que a gente orienta é o seguinte, que não é uma vacina que está vinculada, ela é para proteger, para se tomar enquanto se está grávida, porém, caso você não tenha condições de completar ela durante a gravidez, você dá continuidade. O que não pode é essa mulher achar que pari eu não preciso dar continuidade. Não. Até porque o cartão de vacina é documento, né? A gente orienta essa mulher que ela guarde esse cartão. A maioria das empresas não, quase todas as empresas, né, solicitam caderneta de vacina. Então é importante que essa mulher tenha guardado esse documento. E outra coisa, rapidinho. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava grávida da minha primeira filhota, eu fiz um teste para saber se eu já tinha tomado a vacina da rubéola. E aí detectou lá o IgM, alguma coisa assim, que eu não sou da área de saúde, não lembro. E tinha detectado e tinha uma porcentagem. Essas outras vacinas também, a DPA, a hepatite, elas conseguem ser detectadas em exame de sangue? A hepatite, sim. Tem um exame que a gente faz que é o anti-HBs. Esse anti-HBs, ele tem duas possibilidades. Ou ele dá não reagente, ou ele dá reagente. Se o anti-HBs der reagente, você tem proteção contra a hepatite B. Então não precisa você tomar vacina. Se o anti-HBs der não reagente, você precisa tomar vacina contra a hepatite B. Durante o pré-natal, essa mulher faz algumas sorologias. Mas, por exemplo, a da rubéola, que deu que você já tinha tido contato, não é isso? Que eu já tinha tomado a vacina. Deu que você já tinha. Pronto, que você já tinha uma proteção. E você já tinha uma imunidade contra. Não se sabe se foi através da vacina ou através de um adoecimento, se você teve isso na infância. A tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a mulher gestante ela não pode tomar. Não é uma vacina que faz parte do calendário da gestante. Porém, na triagem, se vê citomegalovírus, se vê toxoplasmose, se vê IgG e IgM para diversas outras doenças. Qual é o objetivo? Saber se essa mulher em algum momento já teve contato com aquela doença ou se ela está doente. Porque são doenças que vão prejudicar o crescimento e o desenvolvimento do feto. Então, por isso que se faz tantos exames e esses específicos estão. Aí, através se tiver, a depender do exame, se tiver negativo, se a pessoa fez o exame de sangue, está negativo, aí você tem que tomar a vacina ou não é isso? Isso, exatamente. Se ele der positivo, se o IgG der positivo, por exemplo, isso quer dizer que você já tem uma memória celular contra aquela doença. Então, teoricamente, vacina você não precisa tomar. Porque ou você já tomou a vacina em algum momento na sua vida, ou você já adoeceu. Ou você já por exemplo, sarampo. Entendi. Sarampo. Eu posso fazer um exame de laboratório. E lá vai ter a pesquisa dessas imunoglobulinas, né? Que a gente tem IgG e IgM. IgM é um marcador de infecção recente. IgG é um marcador de memória celular. Então, por exemplo, se der lá no meu exame que meu IgG deu positivo, isso significa que em algum momento ou eu me vacinei contra o sarampo ou eu adoeci com o sarampo. E o IgM é um marcador de infecção recente. Se eu fizer um exame de... o Covid. Vocês já fizeram aquele teste rápido do Covid? Eu não. A furadinha do dedo? Do nariz, pé. Só fiz o PCR. Pronto, a gente tem a furadinha do dedo que a gente faz no SUS. Que tem vários bairros aí fazendo, que ele traz dois marcadores, o IgM e o IgG. A pessoa que vai fazer o teste do Covid e o IgM dá positivo, ela está contaminada recentemente.
Se o IgG der positivo, ela já teve a contaminação pelo Covid-19. Então, isso é uma forma da gente saber se a pessoa está infectada naquele momento ou em dias muito próximos àquele que ela fez o exame, ou se ela já teve a infecção há mais de 15, 16, 20 dias. Não sei se ficou claro para vocês. Ficou claro. Ficou? Ficou super claro. Teca estava me perguntando. Saúde, eu nunca entendi a diferença entre IgG e IgM. Você acabou de me explicar. Muito obrigada, Vinícius. Por nada. Você tinha me perguntado em relação a os calendários, né? Sim. A gente tem a importância deles. A gente tem alguns conflitos. Por exemplo, empresa privada e empresa pública. Aí tem esse confronto, né? A vacina do SUS não presta. Só que presta é a privada. Um exemplo. Sim. As vacinas do SUS trazem muita reação para o bebê. E as do privado não, né? Então, se você chega, vai pesquisar na internet, vai botar no YouTube, você vai ver vários canais fazendo literalmente um confronto como se estivesse desmerecendo as vacinas que são oferecidas pelo serviço público, o que não são verdades, né? A gente tem hoje esse Programa Nacional de Imunização, que a gente tem o mais recente, o documento é de 2014, e a gente tem um manual de 2017 de rede de frios, ou seja, que fala de distribuição, acondicionamento, transporte de vacina, segurança na manipulação. Então, se você vai hoje num posto de saúde em São Caetano e você vai num posto de saúde na Barra, todo mundo trabalha da mesma forma, porque nós seguimos um manual único. Então, por exemplo, eu sempre faço esse questionamento. A empresa privada que oferece a vacina particular para o bebê que você leva ali, qual a segurança você tem nesse transporte, nesse acondicionamento? Por que a vacina particular é a boa e a do SUS não é? E aí, qual é a diferença? Atualmente, no sistema privado, a gente tem uma vacina que ela é muito importante e que não tem no SUS, que é a meningite B. Infelizmente, no SUS, a gente não tem a vacina contra a meningite B. Aí eu falo... No particular é caríssimo. Caríssimo. Então, assim, se você tem condições de fazer esse investimento para o seu filho, se organize e faça, porque no SUS não tem. No SUS também a gente tem um detalhe. Por exemplo, as vacinas todas têm um prazo, um limite. Então, se você pega meningite ACWY, a gente só tinha no privado, em laboratórios privados. O SUS já está oferecendo a meningite ACWY. Só que a gente só oferece para meninos de 11 e 12 anos. Então, as crianças de 13 e 14, infelizmente, não vão ser imunizadas. Então, a gente tem essa questão da perda, né? Do direito dessas crianças a vacinar. Mas a gente segue um calendário nacional de imunização. E esse calendário de imunização tem critérios de idade, de sexo. Você percebe que a vacina contra o HPV é introduzida bem precocemente na mulher. E o homem, o menino, ele perde quase 2... As meninas a gente inicia com 9 anos de idade, os meninos a gente inicia com 11. Então existe sexo específico, idade específica e prazo limite para essas idades, né? Então, a gente precisa também fazer esse questionamento, né, do que é público, do que é privado. Não existe diferença, gente. As vacinas são imunobiológicos, né? A única diferença é o seguinte, que tem vacinas que são inativadas, que são vacinas que têm reações que são mais precoces. Por exemplo, a vacina do Covid é uma vacina inativada. É comum nas vacinas inativadas a gente ter reações adversas nas primeiras 72 horas. Reações tardias não são comuns. Então, nas primeiras 72 horas,
você pode ter qualquer vacina, dor local, você pode ter febre. Isso as vacinas inativadas. As vacinas de vírus vivos, ela já tem uma característica diferente. Porque ela já tem uma reação adversa mais tardia. Você toma hoje e daqui a 14 dias você pode apresentar uma reação adversa. Isso são as vacinas de vírus vivo, como a BCG, a que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a febre amarela, a rotavírus, que são vacinas de vírus ou bactérias vivos, tá bom? E aí... Vini, é só para não perder o gancho. Tatiane está perguntando, a vacina da meningite que você falou, ela é para ser ministrada com quantos meses? A vacina da meningite, ela começa com 3 meses de vida. A criança toma meningite C. Ela toma com 3 meses de vida. Essa criança toma com 5 meses de vida. Essa criança toma com 1 ano de idade. Aqui protege contra a meningite C, no SUS, tá? E aí, depois que essa criança toma com 3, 5 e 1 ano, ela só vai tomar um reforço da meningite A, C, W, Y com 11 e 12 anos. É muito interessante a gente falar, porque às vezes a gente fala meningite ACWY e a ACWY são sorotipos, tá bom? Do grupo ACWY, ou seja, ela protege contra 4 tipos diferentes de patógeno. Eu acho que ela está perguntando... E essa agora pode tomar com quantos anos? A ACWY... Não, o que você falou que não tem no SUS e que é caro. O que não tem no SUS os pediatras é um esquema, se eu não me engano, como eu não tenho, eu não sei como é o esquema dela, mas eu acho que são 3 doses, né? No privado não tem isso de limite de idade. Então, por exemplo, se eu hoje quiser tomar meningite B, eu vou lá, pago e tenho acesso ao serviço. Então, não existe uma preconização até que idade essa criança pode receber essa vacina. É quando a mãe puder. Porque ainda tem a situação de, tipo assim, da gente também se proteger durante a vida e você não pode ficar sem tomar as vacinas, né? Tipo assim, no SUS você tem a questão do limite de idade. Mas se você não puder tomar naquela idade, é interessante que você pague e vá tomar no particular, porque não é interessante que a gente fique sem a vacina. A meningite, por exemplo, é uma doença perigosíssima. Que atinge qualquer idade. E a gente tem que lembrar que, quando a gente fala em vacina de criança, a gente tem que lembrar que, hoje não por conta do Covid, mas são crianças em idade escolar. São crianças que estão em creche, são crianças que estão em escolas, que vivem em coletividade. Uma criança dessa adquirir meningite, ela facilmente contamina uma galerinha na escola dela, né? Então, a vacina, ela tem essa ideia de uma proteção individual e de uma proteção coletiva. Sim. Deixa eu ver se tem... Ai, meu Deus. Porque é tanta coisa para perguntar que a gente fica perdido. E eu acho que eu falei até que eu não respondi sua pergunta. Só pegando um gancho, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente tem um recém-nascido, né, um corpo novo no mundo externo, a gente tem um corpo que está em processo de maturação, em processo de crescimento, em processo de desenvolvimento, e um bebezinho recém-nascido, ele não tem um sistema imunológico competente, né? Ou seja, as crianças adoecem muito fácil. Por isso que a gente fala, amamente seu bebê até o 6º mês de vida, complemente essa amamentação até 2 anos de idade, porque o leite materno, ele dá uma proteção a essa criança, né? Em termos de imunidade, saúde do trato gastrointestinal. Então, o objetivo dessa vacinação dessas crianças é oferecer a ela um produto sintético para quando ela tenha contato com esses micro-organismos, ela tenha uma defesa, né? E as crianças menores de 5 anos, ela tem um sistema imunológico que é deficitário, né? Que ele não é competente. Não é igual a um adulto. Então é importantíssima a vacina dessas crianças. Entendi.
Tati está perguntando, será que os planos cobrem essas vacinas? Eu acho que não, Não. viu? As vacinas, elas são todas, né? Você pode pagar em dinheiro, você pode pagar em cartão de crédito, você pode dividir, Dividir no cartão. mas os planos de saúde, eles não Aí, cobrem imunização. aí aqui, por exemplo, eu peguei o cartão de vacina de minha filha. Aí aqui, por exemplo, varicela, tem que dar com 4 anos, na época que eu fui, que a gente viu, ano retrasado, se eu não me engano, R$ 185. E também tinha a hepatite A, se eu não me engano, R$ 170. Aí eu só não sei se era uma dose ou duas. Mas enfim, né? Não tem na rede, tem que A pagar. varicela a gente tem. Tem, Temos. A varicela mas é com 4 anos com 4 anos. Antigamente. Qual é a idade de sua criança? vai fazer 4. Ó, provavelmente na época que ele ou ela. Ela. Na época que ela tomou realmente no SUS, quando foi introduzido a varicela, que é contra a catapora, que é uma doença de infância, que na nossa época eu tive, vocês também devem ter Eu tido. também. É uma vacina que, quando ela foi incluída no calendário nacional, ela era feita em dose única, quando essa criança tinha 1 ano e 3 meses. E aí, de um tempo para cá, não sei se tem 2 anos, 1 ano e meio, eu não lembro exatamente quanto tempo tem, passou a se fazer um reforço dessa criança. Então, a criança toma com 1 ano e 3 Ótimo. Já vou economizar meses, esse dinheiro. ela toma com 1 ano e 3 meses, e com 4 anos de idade, ela toma de novo. A gente faz a varicela. E a hepatite A a gente também faz. Só que no SUS a gente faz em dose única, com 1 ano e 3 meses. No privado, se eu não me engano, eles fazem 2 doses de hepatite A. Acho que é isso mesmo. São 2 doses. No SUS a gente faz dose única. Entendi. Só que é algo que você pode testar, né? Porque às vezes, Vinícius, por que no privado são 2 doses? Por que no SUS é uma dose só? E aí a gente tem que entender que, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem uma orientação que vacina, quando você perde o registro, você reinicia. Ou seja, se eu tiver um adulto de 40 anos que perdeu o cartão 3 vezes e por motivos pessoais ele precisou ter esse cartão em mãos, a gente vai sempre começar do zero se ele não tiver esse documento em mãos. Então, não existe uma vacina em excesso que vá prejudicar a saúde, a integridade. Interessante. Então, a gente tem que fazer o questionamento: por que será que no privado são 2 doses? É realmente importante essas 2 doses? Porque a gente pode fazer sorologia e descobrir se a gente tem imunidade contra a hepatite A. E aí, de 2, uma. Interessante. De 2, uma. Ou você teve, porque a hepatite A é uma doença que está vinculada a consumo de água e alimentos contaminados. Por isso que se fala em lavar com água corrente, botar lá para clorar, ou na água sanitária, para depois você consumir. Por isso que se fala em filtragem de água, água pura, se não tem condições de ferver, porque a forma de contaminação da hepatite A é dessa forma, a transmissão, né? Água e alimentos contaminados. E você pode fazer exame. Eu só lembro da época do cólera. Também. Você falando isso da questão de limpeza, eu só lembro daquela campanha horrorosa que existia aqui. Eu era pequena, mas o negócio ficou tão marcante na minha mente, né? Do governo de ACM. Gente, o negócio, umas imagens pretas de lixo, de cólera, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu lembro disso até hoje. Morria muito. Muito, 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 muito. Principalmente criança. É bom ter você aqui, Vinícius, que é interessante que a gente passa uma vida, né, na crença de que o SUS, nada do que é oferecido pelo SUS é importante, valioso ou tem eficácia. E o sistema de vacinação brasileiro, ele é um dos melhores do mundo, até o Covid. Todas as minhas vacinas das minhas 2 filhas foram dadas pelo SUS. Eu não fiz nenhuma particular, a não ser a primeira, porque o SUS não oferece.
Eu dei o que o SUS não oferecia. Tá tendo no SUS igual no posto. É isso. E aí é interessante, porque eu não fui em um posto só, eu fui para alguns. No início era só no posto do Cabula 6, que é excelente na Unidade Básica de Saúde Fernando Filgueiras. Falo sempre para as pessoas, indico sempre para as pessoas, mas fui em outros lugares que eram mais cheios do que lá. E o atendimento é incrível, você não enfrenta fila, sabe? As meninas são super bacanas, lhe tratam como se vocês fossem amigas há muito tempo. Eu sei que quando você vai mais de uma vez, né? Você vincula a É equipe. verdade. Você acaba conhecendo e as meninas adoram elas assim. Ficam tensas por causa da vacina, mas seguras, se sentem seguras e acolhidas porque já está fazendo a coisa com uma pessoa que conhece, sabe? Então, assim, é importante a gente ressaltar essa coisa de não emprenhar pelos ouvidos ou pelas notícias ruins que se colocam. Eu particularmente tive 2 estresses. Ou desculpa, Teca, fale. Não, pode falar. Mas é... Não, eu particularmente tive 2 estresses em questão de posto, mas assim, num posto que eu ia até a época do Covid, sempre foi excelente. O tratamento sempre foi perfeito, sempre fiz questão de ir lá. Até o Covid, que teve uma situação muito chata, porque eles não tinham sinalizado a área do Covid, e de repente meu marido estava sentado, e aí foi chamada a atenção de que ele não podia estar lá. Eu falei, mas tipo, vocês não sinalizaram. E outra que eu conto depois. Mas sobre essa questão de posto, eu queria que. Não sei se Vini já respondeu sua pergunta. Tá respondendo, a gente está conversando, na verdade. Pronto, não. Que depois eu queria que você falasse uma coisa que eu achei muito importante que você falou na live que eu assisti sua com a Helênia. Que muito pouca gente, eu acredito que não saiba. Eu só fiquei sabendo com o que você falou, porque eu ia nos outros postos e era atendida, mas eu tava achando que era gaiata, entendeu? Porque era, tipo assim, próximo da região que eu morava. E não necessariamente no bairro. Que aí eu lembro que você falou disso, que você não precisa morar no bairro para poder você ser atendida. E depois eu queria que você falasse sobre isso. Porque muita gente não sabe disso, não, eu acho. Foi interessante o que vocês falaram, gente, porque vincular a uma equipe, isso é muito bom. Quando você tem o seu bebê e você leva naquela unidade de saúde que é próximo de sua casa, geralmente eu sempre oriento a mãe. Foi num lugar, gostou do atendimento? Como gostou do atendimento? Tratou bem seu bebê, lhe acolheu bem, lhe orientou bem, fez a administração de forma adequada, foi um profissional que teve calma com você, que, sabe, que lhe entendeu o seu momento, o momento do seu bebê, fique lá. Nada de vacina hoje aqui, hoje ali, hoje ali, hoje ali, e aí eu não gosto, né? Eu particularmente gosto daquelas mães que se fidelizam no serviço, até porque para você se reportar, se acontecer alguma reação adversa, fica até melhor, porque o profissional já conhece a família, o profissional já conhece o bebê, o acolhimento vai ser melhor, né? E aí a gente tem um parâmetro, porque já se cria uma intimidade, né? Naquele dia que eu falei com a Helênia, eu estava falando em relação ao pré-natal. Que pré-natal, se eu não me engano foi o pré-natal, que pré-natal é demanda aberta. A maioria dos postos aqui em Salvador, que são programas de saúde da família, ele tem uma proposta que é trabalhar com um território específico, com famílias que são cadastradas e vinculadas a ele. As unidades básicas de saúde não, como o Multicentro da Carlos Gomes, o Multicentro da Liberdade, aquele Ramiro de Azevedo que fica ali no Campo da Pólvora. A proposta dele é uma demanda aberta. Você quer consulta, você consegue a ficha, você vai lá e consegue marcar. Mas os outros postos menores de bairro, que a gente chama de Programa de Saúde da Família, ou Unidade de Saúde da Família, ou Estratégia de Saúde da Família, que são 3 palavras diferentes para denominar a mesma coisa, para você ter direito à consulta médica, odontológica e tal, você precisa ser cadastrado, vinculado àquela unidade, né? E aí você vai ter um prontuário, sua família vai ser coberta pelo aquele posto. Mas o pré-natal não acontece dessa forma. A gente tem um projeto de Ministério da Saúde que se chama Rede Cegonha, né? Que fala do acolhimento a essa mulher desde quando ela descobre a gravidez até o momento do parto. E ele diz que essa mulher pode fazer o pré-natal onde for confortável para ela.
Então, por exemplo, se ela mora hoje em Cajazeiras e ela quer fazer o pré-natal dela lá em Brotas, a unidade de Brotas não é para questionar porque ela não vai fazer em Cajazeiras. Porque é demanda. É interessante que essa mulher seja acompanhada por uma unidade que seja próximo da casa dela? É. Mas a gente não sabe por quais motivos ela está procurando uma outra unidade. Né? Então, tem condições de acolher essa mulher, acolhe ela e ela vai iniciar o atendimento ali. Então, o pré-natal, ele é, teoricamente, demanda aberta. Menina, eu tô Até porque aprendendo não dá pra gente ficar com essa mulher jogando pra lá, jogando pra cá, jogando pra lá, jogando pra cá, porque a gente perde muito tempo. Teca tem filho, né? Tem duas. E a gente sabe que não dá pra perder tempo na gravidez, né? É muita responsabilidade. Então, tem uma pergunta aqui. Se mora na FG, que eu acredito que seja Fazenda Grande, pode fazer o pré-natal na Jaqueira? Aí é um colega meu de trabalho. Pode. Jaqueira é a unidade que eu trabalho. E aí, se o paciente mora na Fazenda Grande, que é relativamente próximo à minha unidade, ele pode fazer. Teoricamente, a gente não é para criar uma barreira de acesso a essa mulher. A gente tem que facilitar o acesso dela. Né? Então, chegou no seu serviço, a gente não tem que questionar por que você está vindo aqui, por que você procurou minha unidade, não. A gente tem que acolher essa mulher. Até mesmo pela questão de empatia e identificação, né? Como você estava falando da situação pontual, de que é interessante que a pessoa fique na mesma... vá frequentando o mesmo... como é que se fala? O mesmo centro de atendimento, né? Eu, por exemplo, só deixei de ir justamente por conta dessa situação da Covid. Mas desde a minha gestação até a primeira vacinação da minha segunda filha, eu sempre fui no mesmo lugar. Deixa eu ver. Não, eu sempre fui no mesmo lugar. E aí dela, eu só fui em outro posto, porque naquele dia que eu levei para vacinar, aquela vacina não tinha. Então eu levei um para outro próximo de casa. Tipo assim, era um ou outro. Sempre os dois, entendeu? Uhum. E já rolava identificação. A menina me atendia super bem, a equipe já me conhecia. Né? Chegava lá, pergunta, tem cartão do SUS? Não, não tenho. Quer dizer, eu tinha, não sabia que tinha e dizia que não tinha. Né? Que é outra coisa que é super importante ter o cartão do SUS. E aí foi isso. O cartão do SUS, gente, é muito importante a gente ter, sendo a mulher grávida ou esse bebê. Por isso que a gente fala, bebê nasceu, vai na prefeitura bairro fazer o cartão SUS. Por quê? A gente tem um... Eu consegui fazer pela internet. Agora. Foi? Agora tem que ver, Nath, se identifica no sistema. Por quê? A gente tem um sistema municipal, né, que é o Sistema Vida. E nesse Sistema Vida fica registrado tudo que o paciente do SUS aqui em Salvador faz. Então, onde ele passou, vacina, até tudo a gente consegue consultar. Então, quando você tem um cartão SUS e você tomou determinada vacina e você perde esse cartão físico, você tem como fazer o resgate dele. Então, por isso que a gente diz, essa criança vai tomar tanta vacina até o 4º ano de idade. Eu já tive situações de mulheres que, num assalto, a caderneta da criança estava na bolsa. Ela perdeu a caderneta do bebê. E aí, porque o bebê dela já tinha um cartão do SUS desde recém-nascido, a gente conseguiu resgatar todas essas vacinas. Porque são lançadas no sistema e esse sistema nos dá a possibilidade de fazer esse resgate. Então, nasceu o bebê... Vou querer me enforcar, então. Nasceu o bebê, pode ser o pai, mãe, tia, avó. Comprovante de residência no nome do pai e da mãe, certidão do bebê, vai na prefeitura bairro e faz. Entendi. E assim, e é bom que, como você falou, né? Aí, Consuelo perguntou, o cartão do SUS só é possível fazer na prefeitura bairro? É como ele está falando, o ideal é ir na prefeitura bairro. Inclusive, aqui de Salvador, você tem que ligar para poder agendar. Eu consegui fazer pela internet, quer dizer, meu marido conseguiu fazer pela internet, e aí depois eu entrei com a senha e verifiquei que, tipo assim, se tinha ido, se tinha vacina, e não tem nada porque eu não tinha levado.
mas tem que ligar para 156 e confirmar e agendar, porque eles não estão atendendo, você vai lá de qualquer jeito, Aleatoriamente. não. É. Você tem que agendar. O problema do cartão SUS, gente, que eu não concordo, mas infelizmente funciona dessa forma, é que é gerado um registro a cada município. Então, por exemplo, se você mora em Feira de Santana e você traz o seu cartão de Feira de Santana e você precisa ter acesso a algum serviço aqui em Salvador, farmácia, vacina, aquele cartão de Feira de Santana, ele não é identificado. Sério? Sério. Tanto é que quando os pacientes vêm de outros municípios, o que é que a gente faz? Ou migra o registro dele para o nosso município, ou pede para esse paciente duplicar um cartão SUS que seja de base de Salvador. Aí, às vezes, esse cartão SUS que você fez na internet, às vezes no nosso sistema local, a gente digita ele e não localiza. Eu não sei como está hoje. Nossa, agora esse de duplicar ou ter que migrar, que coisa, viu? Nossa, que transtorno. Transtorno. Vini, são 22h02. Eu quero agora que você, se você pudesse, assim, como apelo para as mães que deixam a vacinação de seus filhos de lado, para as gestantes que não estão cuidando dessa parte do pré-natal, que é uma parte do pré-natal, a vacinação, não é isso? O que você falaria para elas, assim, para que elas tomassem consciência e resgatassem essa parte importante? Teca, quando a gente estabelece um contato com essa mulher grávida ou um contato com essa mulher que teve um bebê recentemente, eu acho que a gente tem que nivelar essa relação, né? Se você está vendo essa mulher de um ponto de vista de onde ela não está, vai ser difícil você entender todo o contexto, né? Mas eu sempre bato. É importante a vacinação porque a gente tem um filho com algum problema. Um exemplo. Eu dei até esse exemplo com a Helênia. A mulher inicia o pré-natal, ela faz sorologia e faz o diagnóstico de sífilis, por exemplo. E essa criança, essa mulher pode ter um parto prematuro, essa mulher pode ter um aborto, ou essa mulher pode avançar nessa gestação e ter um bebê. E esse bebê ele pode nascer, inclusive, cego. Então, assim, não vai ser muito mais saudável e muito mais fácil você ter uma criança que seja saudável do que você cuidar de uma criança doente? Então a gente tem que falar de segurança dessa mãe, de segurança dessa bebê, a gente tem que sensibilizar essa mulher para que ela entenda que aquele processo Mas, na verdade, a gente tem um desafio quando a mulher ela não está aceitando aquela gravidez, né? Quando ela não quer, né? E aí já é um ponto positivo quando ela não quer e vai para o atendimento. Né? Ela não quer, mas ela pelo menos não vai tirar essa criança, né? Então, já é um ponto positivo. Aí a gente vai ter todo um trabalho, um manejo de tentar sensibilizar em outros pontos, né? Quando a gente está com um adulto, é mais fácil, a gente conversa às vezes de uma forma um pouco mais incisiva, a gente tenta trazer os pontos positivos e os pontos negativos para essa vacinação. No bebê, por exemplo, se hoje você for pensar no calendário dessa criança, a gente protege contra inúmeras vacinas, né? Aí, por exemplo, tem mãe que abandonou o calendário da criança quando essa criança tinha 8 meses de vida e a criança já tem 3 e não tomou mais nada. Já teve criança da mãe chegar para mim e dizer assim, eu estava com meu filho internado 15 dias. O que foi? Foi pneumonia. E a gente tem vacina que protege contra a pneumonia. E aí, quando você vai pegar o cartão dessa criança, você percebe que teve uma falha ali. Essa criança tomou uma primeira dose, a segunda está atrasada há 7 meses, e nesse 7º mês de atraso, essa criança teve contato e desenvolveu uma pneumonia. Então, hoje, a gente tem uma possibilidade de proteger nossas crianças que são vulneráveis de uma série de doenças,
né? E doenças que têm importância epidemiológica. Eu não estou falando de uma pneumonia que você interna, faz um tratamento com antibiótico e sai de lá bem. Eu estou falando de doenças que são importantes, como meningite, que pode levar à morte, como hepatite A, que pode fazer um comprometimento de fígado, como a sarampo a gente não vê assim, mas são doenças de gravidade e que têm uma alta possibilidade de contágio. E como eu sempre falo, criança e idade escolar, a gente tenta equilibrar a saúde dela através da alimentação, higiene adequada e vacinação. Uma criança ela não tem condições de responder às doenças e o potencial de gravidade que ela tem de fazer no corpo dessa criança. Então, o X da questão é proteger essa criança através da imunização. Ah, vai ter crianças que não vão receber nenhuma vacina e vai ter uma vida ótima? Vai. Mas a gente tem que entender o seguinte... Mas algo que pode ser evitado, né? E quando ela tiver contato com aquele micro-organismo X, ela não vai ter proteção e ela vai adoecer, tá? Tá bom. Agora deixa eu fazer só uma pergunta, pessoal. Vini, você, que trabalha, né, com essa questão de imposto e questão de vacinação, qual a sua posição, qual o seu posicionamento em relação a algumas mães, inclusive agora com a questão da vacinação da Covid, por a questão de verificação, para saber se está realmente, se está vacinando a seringa, de pedir, de uma mãe pedir para verificar se realmente a vacina que está dando é aquela que está ali no potinho. Qual é o seu posicionamento? Você fica chateado? Não. Para você é tranquilo? Para mim é tranquilo. Mas, na verdade, isso deveria ser uma rotina para qualquer vacina que a gente fosse tomar, né? É o que eu costumo dizer. A questão dos vídeos que viralizaram de alguns profissionais com conduta inadequada ficou de uma forma muito negativa, né? Quando você vai na sala de vacina do nosso posto de saúde, você percebe que o problema é a vacina do Covid. As outras, se você ficar na bancada de costas, se você vai administrar ou não, se tem conteúdo ou não na seringa, a mãe ela não está ligada nisso, né? Então, assim, ela tem direito? Tem. O profissional pode mostrar aquela ampola a ela, mostrando o lote, mostrando a validade, mostrando a ela que o que está escrito no frasco que o bebê está recebendo ou que ela está recebendo é o que está no papel, é o que foi transcrito para a caderneta. Porque, não sei se vocês percebem, quando a gente anota no calendário de vacina, a gente coloca a data, o lote e a validade, tudo de caneta, o que você recebeu. Tudo que está escrito ali é o que está na ampola. Qual é o objetivo? Se você tiver uma reação exacerbada ou se tiver algum problema com aquele lote, a gente tem condições de rastrear quem foi que recebeu. Ou se você tiver alguma reação que não é esperada da vacina, a gente tem condições de sinalizar a autoridades públicas que uma paciente X que recebeu aquele lote X desenvolveu isso, que não é comum. Então, o objetivo da gente fazer esse registro, um dos é esse. Eu tô perguntando isso porque uma situação que eu passei foi o seguinte: eu tinha ido vacinar minha filha, e aí, enfim, levei para vacinar em outro posto, que eu falei, nem quero ir, mas aí eu acabei indo, e aí quando chegou, ela tomou umas vacinas, depois quando foi tomado de novo, tava de lápis. E ela falou, olha, eu não posso dar, porque nem você tem certeza que ela tomou. Eu falei, mas quem tem a obrigação de anotar é vocês. Enfim, ela fez assim, então volte daqui tantos dias para poder ela tomar a dose. Foi uma confusão. Aí quando eu cheguei, eu falei, ela pegou meu cartão e o cartão dela, e ainda fiz assim, eu falei, eu não posso confiar que vocês deram a dose, porque eu entreguei a certidão de nascimento dela e nem meu nome vocês lançaram no sistema, mesmo ela sem cartão do SUS, porque do outro posto tinha um registro. E aí ela fez assim, me dê seu cartão. Aí quando eu voltei, ela fez assim, me dê seu cartão e aguarde um momento. Eu falei, não, eu vou querer entrar. E vou querer... Aí quando ela foi pegar a dose, eu falei assim, eu quero ver a dose. Ela fez assim, agora tudo é isso.
Eu fiz assim, não, mas em virtude do que aconteceu, eu preciso garantir que minha filha está tomando a vacina da pneumonia, porque vocês tinham colocado no cartão que ela tinha tomado e a gente não tem certeza, porque não foi o que vocês lançaram, entendeu? E assim, aí eu perguntei justamente para saber se era, se vocês, como profissionais, ficam chateados, como se fosse uma desconfiança, porque eu penso na segurança da criança. Porque às vezes alguém pode, sei lá, tá muito cansado, se passa, enfim, né? Não, já Dar teve, já uma teve dose. situações de colegas minhas, inclusive teve bebê recentemente, ela me disse, Vini, eu fui tomar DTPA, ela é enfermeira também, e eu pedi a técnica para ela me mostrar a DTPA. Estava vencida. Então, Então é importante. você está entendendo? Provavelmente no momento que ela fosse pegar a DTPA, porque assim, isso tem que ser prática de segurança do profissional. Pegou a ampola, virou para você, viu a validade. E aí depois você vai preparar para fazer na pessoa. Mas se ela não pedisse, se fosse um momento de distração, o problema é que o profissional ele não está educado para receber uma abordagem de um paciente que vai exigir de um direito dele. E aí, às vezes, a gente tem uma confusão que a gente tem do outro lado esse profissional que está hipersensível, né? Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, é um direito do paciente. Agora, sim, a gente precisa diferenciar o direito do paciente, a gente precisa garantir, mas a gente também tem a questão da segurança na administração. A vacina, ela é uma substância que ela é termossensível. Ela varia com a temperatura, com a oscilação de temperatura. Então, não é à toa que ela fica numa caixa térmica, não é à toa que ela fica numa câmera fria, né? Quando a gente tira e aspira, é o momento da gente administrar. Então, por exemplo, quer ver ampola? Vem cá rapidinho, bota o paciente do seu lado, mostra rapidinho a ele e faz. Porque não dá para o paciente pegar a ampola e ficar olhando, manipulando. Porque Não, só queria que me mostrasse isso vai saber como. Então tem que ser bem rapidinho esse processo de mostrar essa ampola ao paciente. Vini, tem duas coisas aqui para registrar. Tatiane está dizendo aqui, às vezes dá até medo de fazer isso, pois não são todos os profissionais que pensam assim. E Consuelo está aqui perguntando quais as possíveis reações que o paciente pode ter tomando uma vacina fora da validade. Essa era a minha pergunta. Uma substância fora da validade, a gente não vai ter a função terapêutica dela, né? Então, se você receber uma vacina que está fora da validade, ela, consequentemente, aquela estimulação do sistema imunológico que ela deveria fazer, ela não vai fazer, né? E aí, quais são as reações que você vai ter? A mesma se ela estivesse dentro da validade. Você pode ter dor local, você pode ter febre. O único problema que a gente vai ter nessa vacina que está vencida é a terapia dela, a função terapêutica dela, que não vai existir. Não é nenhuma coisa de ser menos. Não, é como se você tomasse se você tomasse um paracetamol vencido. Não vai acontecer nada com você, mas a dor que você está sentindo, ela não vai passar. Entendi. E eu queria muito lhe agradecer, meu filho. Muito, de verdade. É importante demais que a gente discuta todo tipo de tema aqui em maternidades e é importante também falar sobre a saúde da mulher. A vacinação faz parte disso, a saúde do bebê também. Eu sei que tem muitas mães que vão aproveitar essa live para aprender um pouquinho contigo. Então, muito obrigada por você ter reservado um tempo para participar com a gente. Muito obrigada mesmo, você é incrível. E deixa eu só falar. A sua oratória ela é muito, muito fácil de entender, sabe? Várias coisas. Eu sou da área de saúde, várias coisas que eu já tinha escutado falar. Ficou mais fácil o entendimento agora, depois que você falou. Porque tem gente que não nasceu para fazer isso, e eu acho que você nasceu. Você devia pensar nisso, viu? Então, gente, aproveita quem está aqui na live,
segue o canal dele, que realmente a oratória dele é muito, muito legal. A dicção dele também é ótima. É super fácil de entender. E tem outra, os conteúdos que eu vi no YouTube também não são longos, são bem assim, são bem simples, são bem diretos e super entendíveis. E ele ainda coloca, isso ainda pode tirar dúvida com ele, viu? Fala pra mim qual é o nome do canal, Vini. Vinícius Santa Luzia. Vinícius Santa Luzia. Vinícius Seu Santa nome Luzia no mesmo. YouTube, acho. É meu nome mesmo. Na verdade, o canal é Atenção Primária. Caminho para o Sucesso. Mas aí lá você acha na pesquisa como Vinícius Santa Luzia. E você vê que a gente nem conseguiu, a gente ficou aqui conversando naquela introdução e tal, e a gente acabou nem tendo a oportunidade, porque também não dá para falar do calendário do bebê, né? Mas a mãe que já tem experiência, que já teve filho, sabe que a criança vai estar enjoada, que a criança vai chorar, que são muitas furadas. A vacina de 2, 4 meses é um terror para toda mãe. O bebê toma o bebê toma 3 furadas na perna, toma rotavírus na boca. A rotavírus existe uma especificidade, né? Não sei se vocês receberam a orientação, mas quando você dá a rotavírus na boca do bebê, você tem que ficar 15 dias, né? Tendo cuidado com a troca de fralda, embalando no saco, descartando fora do lixo de casa, lavando as mãos antes e depois. Assim que a criança toma a vacina do rotavírus, 15 minutinhos, sem chupeta, sem peito, sem nada na boca desse bebê. E o desafio maior dessa mãe é a questão da febre e choro persistente dessa criança, né? Porque as vacinas vão fazer esse bebê... Eu quase enlouqueci. Eu chorava junto com ela. E tem uma hora que não dá, e a gente tem que adaptar. Por exemplo, tem um adesivozinho que o nome é Chofebre. Que o objetivo dele é quando o bebê está com febre, a gente coloca o adesivozinho aqui na testa do bebê, que é um gelzinho, que ele absorve aquela quentura corporal da criança. A gente tem utilizado esse Chofebre na perninha dos bebês, e os bebês têm reduzido choro persistente, dor local, muito bom. E foi uma adaptação. Um adesivozinho em gel, que é para ser colocado na testa, a gente coloca um pedacinho de algodão para proteger e cola na coxa do bebê. Oxe, maravilhoso. O bebê não fica com aquela dor ao mobilizar o membro, reduz a febre, muito bom. Que bacana. Isso que você está falando é muito importante, porque, por exemplo, quando eu chegava no posto, principalmente na primeira, falavam de 10 a 15 dias. Eu falei, gente, que já levou 10 dias, vai levar mais 5. Então eu ficava 16 dias, na verdade, fazendo essa limpeza. Eu falei, um saco 10 dias, mais 5, já passou mais de uma semana fazendo isso, mais 5, 6 dias, fazer que diferença? Para mim não fazia nenhuma. E outra, essa questão do rotavírus, a criança ficar de até 10 ou 15 minutos sem ingerir nada, eu não sabia disso, eu descobri no seu canal. Tem que ficar 15 minutinhos sem ingerir nada. E, na verdade, o cuidado com a troca da fralda dessa criança, na verdade, é a proteção de outras crianças que morem na residência, de idosos ou de pessoas em condições especiais, por exemplo, pacientes que estejam em tratamento de câncer, ou até mesmo adulto. Porque nas fezes vai estar o vírus do rotavírus. E se você, por um descuido, não lavar as mãos de forma adequada, ir para a região de olho ou boca, que é mucosa, você pode se contaminar. E rotavírus, a gente sabe, é diarreia persistente, pode ter necessidade de hospitalização, tem que ter isolamento. E aí a intenção dessa orientação é por conta disso. Eu tive rotavírus no ano passado. Horrível, né? Foi mesmo, Teca? É horrível. E é uma doença extremamente contagiosa, viu? Uma criança pegar um negócio desse numa creche, já foi. A maioria delas não... Eu tive Covid umas 5 vezes, né? No ano passado. Eu não tive... Teoricamente, eu não tive nenhuma. Porque meus exames, eles não identificam.
presença, exposições anteriores, né? Então, ou eu tive e perdi essa imunidade, ou eu nunca tive contato. Eu tive em janeiro desse ano, tive mesmo. Aí nessa vez eu achei que não era. Entendeu? E foi. Como o emocional conta nessas horas. Não, mas nessa Conta situação é muito. desesperador mesmo. E a cada crise de ansiedade eu achava que eu estava com Covid. Cada crise de ansiedade. Para mim, a questão de achar, outra semana passada, semana retrasada, eu fiz o teste. Eu falei, eu fiquei com tanto pânico que eu falei, gente, morrendo de medo de morrer. Mas graças a Deus não é negativo. Vini, Horrível. agora é sério, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Nath, pela companhia, pelos. Obrigada a você e todos que estão aqui. Segue lá, Se alguém tiver dúvida e passar alguma pergunta para vocês no inbox, pode repassar para mim. Eu respondo. Tá certo, Vini. Respondo todo mundo. Tá com a DM aberta. Um beijo. Boa noite para vocês. Um beijo, gente, obrigada, meninas. viu? Boa noite. Beijo. Tchau, boa noite. Beijo. Beijo. Quer encerrar? Sim.